Muito bom, conforme prometido. Estou aqui de volta, aguardando o doutor Rodolfo entrar. Já passei o link aqui do estúdio, acho que deve estar entrando daqui a pouco. E aí sim é que nós vamos ter as atualizações aqui da situação do Covid aqui para a região. Deixa eu só confirmar aqui se eu mandei o link certo para ele. Eu acho que eu mandei. Deixa eu ver se eu entrei na sala certa. Entrei na sala certa, né? Vamos lá, doutor Rodolfo. Deixa eu ver aqui. Ok. Então acho que está tudo certo. Ele está entrando já mandou o aviso que está entrando, né? O papo foi muito rápido, ficamos com vários assuntos aí pendentes que não deu para a gente conversar, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos motivos para nos animar, né, apesar de toda essa situação, né? Porque as mudanças estão acontecendo, né? E esses papos que a gente tem aqui no Atapapo, em outras lives também, com certeza vão ajudar bastante. Aguardamos sempre aí os comentários de vocês que estamos assistindo. Quem já está assistindo, pedimos que já compartilhe com os amigos, chame os amigos para a live, que o Dr. Rodolfo já está entrando e vai trazer informações bastante importantes para nós. Consegui fechar as outras janelas aqui, senão meu computador começa a travar. E uma coisa bastante interessante nesse sentido, né? Hoje, antes de entrarmos na live, estava conversando com a Bruna, né? Desse movimento aí dos entregadores de comida, né? Então, assim, como será? Como será que nós vamos estar trabalhando esse novo, né? Como disse o professor Jefferson, realmente que seja um novo mais solidário, seja um novo com mais valor à vida, né? Valor à vida. É importante nós entendermos, né? Que nada existe ou nada vale a pena se não for pela vida, né? Não existe sentido em a vida ser para o capital, né? O capital tem que ser para a vida, tem que ser em favor da vida. Mas deixa eu só ver aqui se eu mandei o link certo para o Dr. Rodolfo, mas eu acho que eu mandei sim. Ele não conseguiu entrar ainda aqui? Mais um minutinho. Rodolfo, cadê tu? Chegou. Tá aqui. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Eu já estou vindo de uma live anterior, então já vou passando a bola para suas saudações. E o que você achou da conversa com o professor Jefferson, com a Bruna? Eu vi que você estava assistindo, mandou vários comentários. Não, primeiro, boa noite a todos, né? Mas eu dei esses minutinhos aí para você poder tomar uma água. Eu já entrei direto, já. Bom, eu gostei bastante, né? Sempre que a gente tem discussão no nível que a gente tem, a Bruna é uma pessoa que eu admiro bastante, bastante competente, uma moça nova, mas da mesma forma que ela tem talento artístico, ela tem um talento para a questão social, uma sensibilidade apurada. E o Jefferson traz essa voz bem experimentada já, né? Apesar de novo, bem experimentada na questão da coisa pública. E aí a gente só se beneficia com isso, né? Isso é bem, bem legal. É gostoso de assistir, assim, dessa forma, a discussão nesse nível. E assunto que a gente mais precisa no Brasil, né? Que é a questão social. Com certeza, doutor Rodolfo. Mas eu já vou deixar contigo mesmo, que estão pedindo para mim o link dessa live, o pessoal não está achando, para você já começar a passar os dados, esses dados todos, e aí, conforme você vai passando, eu já vou te fazendo algumas perguntas aí em relação ao que está acontecendo. Aliás, eu já vou te fazer uma pergunta, né? Que é sobre essa nova possibilidade aí pandêmica que está surgindo aí a partir dos porcos, é isso, na China? Alguma coisa assim? Na verdade, assim, está sendo comentado que foi identificado um novo vírus e tal, mas na verdade esse vírus ele já é acompanhado, tá? Os rebanhos de porcos em alguns países, sobretudo asiáticos, né, sobretudo a China, porcos e aves, tá?
eles são monitorados mesmo do ponto de vista sanitário, e o que se percebeu foi que um vírus que já é conhecido teve uma mutação, colocando em risco, né, vamos dizer assim, a migração, a contaminação do ser humano. Porque até então, esses vírus eles têm uma predileção, vamos dizer assim, pelo hospedeiro inicial, né? Seja morcego, seja animais silvestres, sejam animais de consumo, né? O risco é que quando eles estão em consumo e eles começam a ter algumas mutações, que por essa vigilância, né? Essa vigilância feita pela China, demonstrar, então, que algumas mudanças nos spikes, no envelope viral, estão capacitando essa nova modalidade aí, digamos assim, essa mutação do vírus a contaminar o humano. Então, eu não duvido que muito em breve a gente vai escutar alguma notícia de sacrifício de granjas e rebanhos, como a gente já teve em 2009, teve em 2015, né? Acho que a gente não está muito distante disso acontecer. Boa noite, dona Miyako. Então, assim, boa noite, Bruna. Parabéns pela clareza da exposição das suas ideias, tá? Então, assim, viu, Paulo? É uma coisa... Eu tô falando isso para a gente também não ficar preocupado demais. A gente não resolveu uma pandemia que a gente está vivendo, né? Senão a gente vai entrar em parafuso. Mas, assim, é um risco, ele existe, esse risco é sabido, tá? E está tentando se evitar ao máximo. Mas essas coisas não têm muito controle humano. É um pouco fantasioso ou muito hollywoodiano a gente imaginar que isso vai ser totalmente controlável. Mas a vigilância sanitária, seja ela em qualquer país que tenha, quando é eficaz, ela vai detectando, monitorando, acompanhando. E você pode ter certeza que esse vírus já está sendo monitorado faz tempo. Essa informação ela é uma informação que, salvo engano, acho que desde 2009, tá? Essa variação. Eu não vou lembrar agora, são códigos, tipo assim, H5N3, H3N5, aí muda para 7, eu não vou lembrar agora, mas ele já está sendo acompanhado. São derivações daqueles vírus que primariamente eram aviários e viraram suínos e aí ganharam o mundo, né? Entendo. Então, vamos para os nossos números aqui. Deixa eu maximizar a tela aqui e aí eu vou compartilhar com você uma coisa que você já passou, mas como a gente tem que entender que pode não ser exatamente o mesmo público, né, que está assistindo. Então a gente vai citar, eu vou citar aqui, eu vou pré-visualização, vamos ver se vai aparecer aí para você. Tá. Você lembra aqui Você lembra, Paulo, acho que eu vou ter que te enviar. Você lembra que na última live nossa eu tive um problema no meu computador, né? E aí ele foi formatado, e uma das coisas que eu acabei não fazendo é que eu uso um navegador, um browser, que não é o Google Chrome. E aí agora você mandou o link, eu cliquei, tô feliz da vida, e o StreamYard falou assim, ó, esse seu navegador, que é o Safari, não é otimizado para o StreamYard. Então eu demorei 2 minutos, porque eu baixei, configurei o Google Chrome e entrei na tela. E aí agora ele está pedindo uma permissão para expor a minha tela, só que eu teria que fechar o Chrome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar a tela pelo WhatsApp, você projeta para mim, tá? Pode ser? Então, os primeiros dados são os dados que você acabou citando ainda há pouco, que são dados mundiais, né? Assim, eu falo assim, de repercussão mundial. E, sobretudo, o assustador dado nacional, que é o que hoje a gente acabou passando dos 60 mil óbitos, né? Não sei se você recebeu aí, Paulo. Eu te mandei o dos dados do Brasil, tá? E eu queria... Hoje a gente tem bastante coisa para comentar acerca dos dados de Araçatuba, que eu vou te mandar também, mas eu vou esperar você projetar esse.
Isso. Então tá, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês. Eu vou botar os casos do Brasil. Então a gente já está chegando perto de 1,5 milhão, né? 1,5 milhão de casos, sendo que a gente passou de casos ativos, né? A gente passou de 0,5 milhão, ou seja, pacientes que ainda estão doentes, estão em tratamento, estão sendo acompanhados. Mas o total de casos é 1.453.369. E desses, infelizmente, 60.713 vieram a óbito. Os casos recuperados, por um apelo humano, né? A gente tem até falado de vez em quando, né, Paulo? Mas hoje, especificamente, eu não vou falar, porque eu quero defender uma coisa. Se quiser voltar para a gente, Paulo, eu quero defender uma coisa. A pessoa só se recupera se ela tiver ficado doente. Então, na verdade, para o ponto de vista de alerta da população, é o número de doentes que importa. A gente ficar falando de número de recuperados dá um falso alento, é óbvio que a gente já fala isso direto, né, Paulo? A gente fica feliz, óbvio, que quem se recupera. Só que a nossa preocupação é por quem não se recupera. Obrigado, Diane, pela sua audiência, né? Está sempre conosco aqui. Boa noite. Então, assim, quem não se recupera que é o grande problema. E ontem, né, infelizmente a gente não conseguiu fazer por questão de agenda, ontem eu ia falar assim, a profecia se concretizou, né, Paulo? A gente veio falando que entre 21 e 40 dias a nossa região ia tomar um susto, e realmente a gente tomou um baita susto. Desculpa falar assim, mas quem ainda não está alerta à situação que a gente está vivendo aqui na região, no mínimo não está se informando, está muito alienado e tem que rever um pouquinho o que está adquirindo de informação, sabe? Porque a gente está numa situação em que Birigui, por exemplo, está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Agora, à tarde, o prefeito Cristiano Salmeirão inaugurou mais alguns leitos com aquela chegada de respiradores, né? Então, a situação melhora um pouco, dá uma respirada, né? Mas a situação de contaminados continua ascendente, grave. Araçatuba não está diferente, né? A gente ainda não chegou no 100% da capacidade, mas está com a capacidade bastante preocupante. Esse gráfico gigante é um gráfico que faz tempo que eu não mostro ele para vocês. Ele é o gráfico geral. E eu queria, Paulo, como eu não estou com o cursor aí, eu queria que você apontasse a aproximação entre essa linha verde superior e a azul. Percebe que elas estão ficando convergentes, sobretudo aí onde você está apontando, elas ficaram convergentes. E isso é um ponto que a gente tem que discutir bastante. Esse gráfico, ele é desde o dia 25 de março, que é o nosso primeiro caso, até hoje. Vocês vão perceber, a linha verde é o número de casos negativos, né, Paulo? Negativos. Ou seja, os pacientes foram testados, mas deram negativo. A linha azul, essa que está ascendente, é o número de casos positivos. Os casos positivos, além da gente perceber claramente, aí onde está o seu cursor, Paulo, que depois de um pequeno platô, ela se elevou gigantescamente, né? Esse pequeno platô, na verdade, se você observar, foi um final de semana onde foi realizado menos testagem. Pode ver lá em cima que o número de negativos coincide também de forma de platô, né? A verde, nessa mesma faixa, ela fica exatamente na forma de platô. Então, assim, mas a gente percebe que depois a curva de testagem não bate com a curva de positivos. Ou seja, a curva verde, ela tem uma tendência menos inclinada do que a azul, que elas vão chegar até aquele ponto de quase se encontrarem, onde você mostrou ali em cima. Pode voltar para a gente, Paulo. Vamos discutir um pouquinho isso. Isso é um ponto muito importante. Se a gente manteve mais ou menos a mesma taxa de testagem e essas curvas estão numa tendência muito clara de se encontrar, o que você imagina que está acontecendo, Paulo? Significa
que a gente está numa aceleração gigantesca de disseminação. Não é só a detecção dos casos, porque a detecção continuou no mesmo ritmo. Então é mais ou menos assim, para ficar mais claro. A gente estava testando 4 pessoas para achar um positivo. Aí a gente passou a testar 3 pessoas para achar um positivo. E a gente está testando agora 2,3 pessoas para achar um positivo. Se eu estou testando a mesma quantidade, vamos pegar assim, semanalmente, o que isso significa? Que as pessoas estão se contaminando mais. Se eu estivesse testando mais, aí tudo bem, é compreensível que o número de casos aumente. Só que não é isso, porque a gente percebe que o ritmo das curvas é diferente. É assim, elas vão se encontrar. Não vão se encontrar, mas sim, vão se aproximar. Aí depois há uma aceleração na testagem, que aí a gente percebe mais para frente, agora nos últimos... Do dia 29 para cá, a gente percebe que teve uma aceleração na testagem. Então a gente saiu de 2,3 de taxa de testagem agora para 3, alguma coisa, que eu vou te dizer agora. A gente saiu de 2,3 para 2,78, ou seja, subiu um pouquinho do dia 29 para cá. A Bruna está perguntando se seria necessário. Absolutamente necessário, Bruna. A questão dos testes, né? E eu queria que... Eu anotei algumas coisas para a gente falar, para não... Eu divago, né? Vou falando, uma coisa vai chamando a outra, mas a questão dos testes é uma coisa fundamental quando a gente pensa em vigilância epidemiológica, tá? E é óbvio, eu não estou aqui fazendo uma crítica especificamente a pessoas, tá? Mas assim, a gente sabe que a gestão em saúde é uma coisa bastante difícil, mas deveria estar sendo feita de forma diferente, e não só em Araçatuba, Brasil, tá? Eu ouvi ainda há pouco o professor Jefferson Peccori falando que ele não entendia de mecânica, né? Ele citou na live dele e falou assim, bom, eu não entendo de mecânica, se eu for um mecânico, se ele troca a peça ou não troca a peça, eu não vou saber, né? Eu vou saber que o carro está funcionando. Então, da mesma forma, se a gente não entende de uma pandemia, porque na história recente do Brasil é a primeira vez que a gente está passando por isso, o que eu tenho que me munir, Paulo? Da mesma forma que o professor Jefferson Peck, ele falou assim, eu chamo um amigo meu que entende de mecânica, ou o meu pai que entende de mecânica, e vou até a oficina. Então, eu me cerco de especialistas. Eu tenho que me cercar de especialistas em epidemiologia, em infectologia, em saúde pública, em gestão em saúde, em administração hospitalar. Eu tenho que estar cercado dessas pessoas, especialistas mesmo, tá? Por quê? Porque só assim, formando esse conselho, é que a gente vai ter uma direção. Isso não aconteceu em nível federal, aconteceu em nível estadual, mas teve que ceder à pressão pela falta de apoio federal, né? Na verdade, a gente sabe que quem manda é o dinheiro nisso, viu, Bruna? Então, respondendo a sua pergunta, tem que testar. Testando, eu tenho rastreamento, eu tenho curva de contágio, eu tenho zoneamento de contaminação, tá? Então, eu posso, dentro da minha cidade... Por exemplo, agora, nas últimas semanas, Araçatuba tem feito um trabalho, sim, de epidemiologia, então eu não estou aqui só criticando, a gente tem que elogiar, só que a testagem continua baixa, porque teste significa dinheiro, tá? O RT-PCR, que é o único teste que realmente funciona, o resto, desculpa falar aqui, mas o resto é balela, sobretudo de farmácia, tá? Vou arrumar inimizade agora com donos de farmácia, mas sobretudo de farmácia, é um teste muito inespecífico, não só dá falso positivo, como dá falso negativo. Então, isso é muito inespecífico. A interpretação para o leigo ela é difícil. Eu vejo gente que fala assim, nossa, eu fiz o teste, o meu deu negativo, que bom. Peraí, qual você fez o teste de farmácia? Aquele do dedinho? Foi? Não, então significa que você não tem anticorpos. Então, você pode não ter tido contato com o vírus ou estar com ele. Isso não é bom. As pessoas acham que dar o negativo é bom, né? Então, assim, e mesmo se der negativo, significa, ou se der positivo, pode ser falso esse positivo, porque está tendo muito, na casa de 70%, 80% só de especificidade, você está tendo muito falso positivo por reação cruzada com outras coronaviroses, ou seja, outras doenças causadas por outros coronavírus. Então, assim, bom, mas focando. Então, se eu consigo rastrear, por exemplo, aqui em Araçatuba se detectou que na região do... Sempre esqueço o nome daquele bairro do Ipanema, Paraíso,
aquele outro bairro que fica entre os dois ali, que eu esqueci o nome agora. Mas essa região de Araçatuba é uma região que está tendo um aumento muito grande nos casos. Então, teria que ter uma política diferenciada, regionalizada para essa região, tá? Se isso tivesse sido feito desde o começo, talvez a gente não precisasse estar retrocedendo para a fase vermelha agora. A gente vem falando isso faz tempo, né, Paulo? A gente precisava de dados. Quando eu falo a gente, estou me colocando numa situação que eu nem pertenço, né? Mas assim, a cidade precisaria de dados para poder fazer esse tipo de zoneamento, esse tipo de estratégia. Aí sim seria estratégia inteligente, não de reabertura. Na verdade, nesse momento, não é o momento de pensar em reabertura, é de pensar em apertar, digamos assim, a questão do distanciamento. Tem que forçar o distanciamento. Quanto mais a gente aperta agora, mais rápido volta a economia. Mas aí foi passado aquilo tudo que a gente já falou, é uma crise de informação ou de desinformação, né, Paulo? Então as pessoas acreditam. O professor Jefferson falou agora, mas eu vou trazer numa linguagem mais fácil. O comerciário está desesperado, sufocado, porque ele precisa trabalhar. Aí ele precisa trabalhar, aí ele força o governo para abrir, porque está todo mundo dizendo que se abrir, volta ao normal, e a doença ou é uma gripezinha, ou se tiver de máscara, está tudo certo, que está errado, não é verdade. Aí, quando volta a trabalhar, o dono do imóvel dele, que ele tem um imóvel alugado, cobra o aluguel. Ele tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para pagar. Aí ele adoece, ou adoece um funcionário. Aí ele fica sem força de trabalho. Você percebe como é? É uma grande ilusão que faz com que as pessoas fiquem andando feito cego em tiroteio, né? Não sabe para onde ir, ficam perdidas. E isso começou na esfera federal, isso a gente já bateu bastante. A Bruna mandou uma mensagem. Pode falar, Paulo. Tá fechado o seu áudio. Vou comentar para poder passar a pergunta da Bruna, né? Mas antes eu queria fazer um comentário, assim, não é nem a falta de apoio, mas é o boicote, né, que faz o governo federal nesse momento, né? E aí a Bruna colocou aqui, Rodolfo, queria que você falasse, por gentileza, se possível, sobre a questão de testagem de profissionais que estão na linha de frente, como profissionais de saúde, segurança pública, etc. Eles se estão ocorrendo, né, esses testes aqui no município, assistentes sociais entram no rol de profissões de saúde e atividades essenciais. E até onde tenho ciência, não estão ocorrendo testagem a esses profissionais. E antes de você responder a questão dela, nós estávamos conversando hoje aqui, né, que às vezes, assim, algumas agências bancárias, elas fecham, né? Por quê? Porque ocorreu ali um positivo, né? Então elas fecham, provavelmente para testar todos os profissionais da agência, para depois reabrir novamente, para que sejam afastados aqueles que deram positivo e possam reabrir com um pouquinho mais de segurança, apesar que a gente sabe que essa segurança não existe. Mas isso não acontece, por exemplo, no mercado. E aí, o que está acontecendo agora no Ipanema, lá, não vamos estar falando o nome do supermercado aqui, mas e não só nesse, porque foram em vários outros mercados, estão ocorrendo, né, casos positivos aí de funcionários, mas o mercado ele não fecha. Ele não fecha para testar todos os profissionais e depois reabrir novamente, né? Então, eu estou assim, ajuntando esta pergunta à pergunta da Bruna. Então, essas estratégias, então, primeiro, obrigado pela pergunta, Bruna. Assim, essas estratégias, elas são fundamentais para poder conter a doença, né, Paulo? Então, assim, respondendo de forma simples à pergunta da Bruna. Não, estão sendo testados os profissionais que têm sintoma, tá? Então, na verdade, a testagem está muito aquém da forma que deveria ser feita. E não é só isso, né? Na verdade, essa testagem, eu falo assim, quando eu falo tem sintoma, é quando ele precisa realmente se afastar do trabalho, né? E aí a gente perde força de trabalho e piora a situação da pandemia. A gente precisaria de uma estratégia um pouco mais inteligente, né? E isso vai valer tanto para o profissional de saúde e de segurança pública que estão se arriscando, mas teria que ser feita uma rastreabilidade, um rastreamento de onde ele se contaminou, com quem ele lidou. Isso tudo por isso que eu estou falando, a palavra é essa, é contenção da disseminação. Então, um funcionário de banco que teve uma contaminação,
Com quem ele teve contato? Todo mundo é testado, todo mundo é orientado a ficar em casa por 14 dias. Rodolfo, mas é muita gente. É assim que fizeram na Coreia, é assim que fizeram na China, é assim que se fez nos países que estão mostrando para a gente como perder esta guerra, porque eu sempre falo que é uma guerra perdida, mas como perder essa guerra com o menor número possível de óbitos. A gente não vai ganhar essa guerra contra o vírus. Desculpe aqui, eu não estou querendo passar falsa desesperança para ninguém, mas é assim, a gente tem que conter, limitar dano. É isso que a gente está trabalhando com isso. O limitar dano, traduzindo, significa poupar vidas. Por isso a seriedade desse tipo de trabalho. Então, tem que descobrir, né, com quem o profissional teve contato, qual a região que ele esteve, isolar essas pessoas para evitar essa disseminação. Você imagina, se uma pessoa demorar 5 dias trabalhando num supermercado para ser afastada, porque ela só vai ser afastada quando? Quando ela não conseguir mais ir para lá, porque ela está com febre ou ela está com uma quando muito aquela perda precoce de paladar, isso já alerta um pouquinho os profissionais que atendem, né? Dejaneiro, eu vou te falar assim, ó, essa anosmia que você teve, e sua filha parece, né? Ó, sem sentir olfato, é muito, a gente chama de sinal patognomônico, tá? Então, assim, é muito indício muito forte de positivo para Covid. Eu não sei se ele chegou a ser testado, tá? Então, se ele, às vezes, só ter a garganta um pouquinho arranhando, fiquei com coriza, pode ser, pode não ser, a gente só vai saber se testar. Mas a perda do paladar e do olfato, e, claro, associado a algumas imagens de tomografia, né, do pulmão e outras coisas, são sinais muito fortes de Covid, tá? Mas aí, só para não perder o fio da meada, viu? Esse profissional, vamos supor que ele demorou 5 dias, Paulo, para ser afastado. Esse profissional, ele é vamos supor, já aconteceu, mas ele demorou 5 dias para se afastar. Ele teve contato na família dele com pelo menos mais 5. No trabalho dele com pelo menos mais, vamos botar 50, vamos pegar um supermercado, mais 50. Se a gente conseguir segurar esses 55 em casa por 14 dias, você tem noção de quantas pessoas a gente evitou se contaminasse? Rodolfo, mas isso é ilusório. Mas é assim que tem que trabalhar. Na China, semana passada, eu vi um número que eles estavam testando 1 milhão de pessoas por dia. Por dia. Né? E aí não é uma questão de despesa. Né? É uma questão de necessidade. Né? Porque realmente você não retoma a economia, você não vai retomar nada enquanto está nessa situação. Eu tenho conhecimento, Paulo, de pessoas que trabalham na iniciativa privada que tiveram contato com uma outra pessoa que chegou lá com todos os sintomas, procurou o serviço de saúde e foi orientada a ficar em casa. Mas orientação não afasta o trabalhador de casa. O que afasta o trabalhador do trabalhador do emprego. O que afasta o trabalhador do emprego chama-se atestado. Então, se você não dá o atestado, o trabalhador não se afasta, porque senão ele vai ser penalizado. Ou com perda salarial, ou até com demissão por justa causa. Então, ele não foi afastado. Aí essa pessoa, a vigilância foi atrás para testar. Por quê? Porque ele tinha fortes indícios. Mas isso aí se passou 7 dias. Em 7 dias ele teve contato. Que eu saiba, pelo menos mais uma pessoa positivou no ambiente de trabalho dela. Deixa eu aproveitar e perguntar, Janice, manda pra gente aqui, você foi testada? Eu queria realmente saber, eu queria muito saber se você foi testada. A pergunta de Jani, né? Isso, é. Então, aí voltando, eu não sei dos assistentes sociais, viu? A pergunta foi da Bruna. Mas profissionais de saúde, no geral, estão sendo testados quando manifestam sintomas, né? Ou seja, quando manifesta sintoma, já pode ter tido contato com um monte de gente. Não tem muito como evitar isso, mas teve contato com um monte de gente, teria que afastar um monte de gente. Então, assim, profissional de saúde, ele tem que trabalhar de uma forma diferente a testagem. A minha filha testou positivo e eu não fiz o teste, porque meu patrão é médico, mas estou com os remédios, mas estou sentindo cheiro e gosto. Eu nem vou te perguntar, Johnny, que remédios que ele passou, tá? Por favor, não me diga. Porque hoje a gente vai falar da corrida desenfreada pela ivermectina.
Paulo, eu vou arrumar um monte de inimigo nesse teu canal, hein, bicho? A gente. Sinal que tá fazendo certo, viu? Sinal que tá fazendo Então. certo. Se a gente se preocupar muito também com fazer amigo e não falar a verdade, é um problema grave, né? Mas eu vou falar uma coisa que vai assustar um pouco. Na verdade, eu insinuei isso várias vezes, né, Paulo, em outras lives, mas eu vou ser dessa vez mais claro. São poucos os profissionais de saúde que realmente estudam. Eles, para chegar onde estão, eles estudaram. Então, não estou dizendo que eles são pessoas que têm ignorância, não é isso. Mas, para lidar com uma coisa que é nova, ninguém tem bola de cristal, né, Paulo? E eu não posso atuar com achismo. Então, a gente, e agora me coloco como profissional de saúde, a gente é muito mal treinado a ter o pensamento científico. Eu sou um privilegiado, Paulo. Eu estou em menos de 0,5%, não sei qual é a estatística, eu estou botando 0,5%, é modo de dizer, tá? Não sei a estatística, da população que tem pós-graduação em nível de doutorado. Então, eu sou especialista, mestre e doutor. Então, eu passei por uma, vamos dizer assim, uma doutrinação científica. Por que eu estou falando isso? Porque a ciência não funciona da forma que eu penso e você pensa, Paulo. A ciência não tem o tempo que eu acho que ela tem que ter, ou que você acha que ela tem que ter, Paulo. A ciência, ela tem um tempo próprio e um pensamento que tem que ser cursado de uma forma própria. Qualquer momento em que eu coloco minha opinião, isso deixa de ser ciência e vira empirismo. Para traduzir para o pessoal que está assistindo, vira achismo. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. Imaginem vocês que eu estou lidando com 10 pacientes. Aí desses 10 pacientes, eu dei Coca-Cola para eles. 8 tiveram melhora, 2 ficaram um pouco mais grave. Desses 2, um pouquinho pior, mas ninguém morreu. O que eu posso afirmar disso, Paulo? Nada. Do ponto de vista científico, é um exemplo idiota que eu estou dando, tá? Mas do ponto de vista científico, eu não posso afirmar nada. Só que, não vou dizer a maioria, porque isso é muito forte, mas alguns profissionais de saúde que não estudam ou não têm familiaridade com o pensamento científico, eles falam assim, e isso, agora eu vou fazer uma ressalva, antes de eu bater, eu vou afagar. Isso eu sei que muito é movido pela angústia de querer ajudar o paciente. E está se sentindo impotente, porque não tem muito que seja feito da forma que o seu pensamento compreende. Porque a sensação também, viu, Paulo, de que não tem nada para se fazer com o Covid, não tem nada para fazer, ela é mentirosa, tem muita coisa para fazer. Para não pegar, tem que lavar as mãos, etiqueta social, usar máscara e distanciamento. A gente sabe. Isso é o mais eficaz que ivermectina preventiva, viu, o pessoal que está me assistindo? Isso funciona. Ivermectina profilática não funciona. Preventiva não funciona. Não tenho nada contra a ivermectina. Quando tiver um estudo mostrando que ela funciona, eu vou dizer assim, funciona. Mas por enquanto não funciona. Se o paciente adoece, o que funciona? Repouso, hidratação. Se ele piora, suporte ventilatório, suporte medicamentoso. Tem um monte de medicação de suporte. Tem o corticoide, que é o que tem se mostrado mais efetivo. Tem terapias de suporte, quando o paciente complica, tem a diálise. Então, ou seja, tem um monte de coisa que está sendo feita. Então eu falo assim, só que às vezes o profissional não está dentro da UTI, ele fora acha que não tem muito o que fazer. Aí ele, agora sim, nessa angústia de ajudar o paciente, ele pega esse exemplo bobo que eu dei, tá? Pô, de 10 pacientes, eu estou usando Coca-Cola, é só para não usar nome de remédio nenhum, tá? 10 pacientes, eu usei Coca-Cola para os 10, 8 saíram muito bem, 2 complicaram um pouco, então... Aí ele chega e fala assim, Paulo, se você estiver doente, pode usar Coca-Cola, viu? A minha taxa de sucesso com Coca-Cola é de 80%. Meus pacientes, todos eu passo Coca-Cola, não é? 8 em 10 é 80%. Então, 80% dos meus pacientes não tiveram complicações. Foi Coca-Cola. Isso é de um erro grotesco, de um empirismo grotesco.
Aí eu vou, por quê, Rodolfo? Porque na ciência não funciona dessa forma. Primeiro que a amostra é minúscula. Aí, não, Rodolfo, você falou 10, mas o fulano tem 200. Continua sendo minúscula. A gente acabou de falar de 1,5 milhão de doentes. 200 continua sendo minúscula. E outra, dentro disso tem que entrar vários outros critérios, tem que avaliar qual era a idade desses seus 10 pacientes ou desses seus 200 pacientes, quantos tinham comorbidade, quantos não tinham. Que forma foi dada essa Coca-Cola? Eu vou brincar agora. Estava gelada? Não estava gelada? Que hora que ele tomou essa Coca-Cola? São muitas variáveis para poder afirmar isso. E vem a coisa mais aterrorizante. A Covid-19 é uma doença em que 80% dos casos é autorresolutiva. Você entende? Então, a taxa de sucesso, que é empirismo do profissional. Quando eu falo empirismo, eu estou dando exemplo de Coca-Cola, mas assim, é dentro da rotina dele, é o que ele tinha para fazer, e aí ele vai repetindo e vai repetindo, e os colegas se falam. Aí, então, daqui fala com o de Campinas, que fala com o de Recife, que fala com... Daqui a pouco tá todo mundo tomando a Coca-Cola, que eu estou falando brincando, mas fazendo esse método, até que alguém fala assim, rapaz, comigo não está funcionando não, mas eu estou usando Pepsi e funcionou. Aí todo mundo vai correr para Pepsi. Você entende? Então, assim, você já fica... Eu até anotei um termo que é prescrição de rebanho. Não falam tanto de imunidade de rebanho? É prescrição de rebanho. Um vira para a esquerda e vai todo o rebanho, para lá. Só que quem guia, quem é o vaqueiro disso, se chama ciência. E a gente não pode, jamais. Só que aí eu não culpo também só o profissional. O profissional, no geral, o profissional de saúde no Brasil, ele é pouco treinado para ter pensamento científico. Sabe o analfabetismo funcional, que a gente fala assim, poxa, a pessoa lê um texto e não consegue compreender, não consegue interpretar? Eu falo assim, tem muitos profissionais de saúde no Brasil que leem um artigo científico e não conseguem interpretar. Porque ele não sabe o que é um artigo cohort, eles não sabem o que é um teste clínico duplo cego randomizado, não sabe, parece um palavrão, ele não vai, opa, o que é isso? Não sei, entendeu? Então, vou arriscar mais. Tem uns que não sabem a diferença de um teste in vitro para in vivo. Parece absurdo. Ele sabe, conceitualmente ele sabe. Mas ele não consegue transportar isso para a prática clínica dele. In vitro significa eu não posso ainda pensar em fazer isso virar uma terapia. In vivo pode ser que, quando for liberado, eu possa fazer uso. O que a gente vê hoje é o contrário. A situação pandêmica gerou um alarde, uma correria, um desespero por uma solução mágica. Lembra, Paulo, que a gente falou lá atrás? Estão buscando a solução mágica. Então já foi um monte de coisa. De cloroquina a alho. Agora é a vez da ivermectina. Fico com alho. Hã? Fico com alho. Talvez, né? Pelo menos, vou te dizer uma coisa. Mal não vai fazer. A cloroquina faz mal. E a ivermectina faz muito mal, Paulo. Ela é neurotóxica, hepatotóxica. Quem usa? Você que está aí na sua casinha, e você que já usou erradamente, né? Porque a gente usa empiricamente, sem buscar veterinário, usou em cão, usou em animal doméstico. Você já deve ter visto que quando você faz isso com o seu cão e erra a mão, ele fica torpe, ele fica zonzo, às vezes ele fica apático, ele não se levanta por horas e horas, da cegueira transitória. Você tem noção do que é a ivermectina? Ah, Rodolfo, mas a dosagem que passaram é uma dosagem dentro da bula. Tudo bem. Como que está sendo passado? Qual é o protocolo? A ciência indicou qual protocolo? Ah, não foi a ciência. Então quem foi? Ah, eu recebi do WhatsApp de um médico lá do hospital X. Pelo WhatsApp eu recebi 3 protocolos já. Um que toma, nem vou falar para ninguém ter ideia. Um que toma X por mês, um que toma X a cada 15 dias, e o outro que toma outro X por mês. Então, assim, quem está regulamentando esses protocolos de ivermectina? Ninguém. E aí... Ivermectina não tem alguma coisa a ver com aquele Ivomec ali, aquela coisa veterinária? É o próprio. É ele mesmo. Meu Deus. É ele mesmo. Isso é remédio para matar pulga, carrapato, de boi, de... Meu Deus. Você está entendendo, Paulo, o risco que a população está correndo? Você que está em casa, você está entendendo o risco que você está correndo?
Porque isso está circulando, Paulo, chegou a circular como mensagens de cura do Covid. Agora está circulando como prevenção ao Covid. Teve live de jornalista famoso que juntou alguns médicos, nenhum cientista, alguns médicos, cientista nenhum. E eles falaram que estão usando, a equipe que trabalha comigo está usando preventivamente. Tudo bem. Mas não pegou. Tudo bem, junto com isso vocês estão usando EPI, óculos, lavando a mão, máscara, tipo assim, né? Então pode ser que pegue amanhã, pode ser que não pegue. Isso não é a avaliação correta. O que eu tô querendo dizer, gente, ó, se a ivermectina funciona ou não funciona, não dá para dizer. Porque a única coisa que teve foi um estudo. Tem 2 estudos que criaram essa confusão toda. Mas um estudo foi o principal, que foi um estudo australiano, que falou o seguinte, Paulo. Eu até tenho o estudo aqui, eu não sei se eu posso disponibilizar, porque na verdade ele é de uma editora, esse estudo, ele tá free agora, mas ele, não sei se daqui a pouco muda e fica aí na descrição do vídeo um link. Bom, mas qualquer coisa eu ponho nos comentários o link, depois a gente vê. Esse estudo foi o seguinte, de uma forma simples. Eles pegaram células numa placa de Petri, contaminada com Covid, e na outra placa de Petri não contaminada com Covid. Estou simplificando bastante, tá? Células de uma mesma linhagem, do mesmo tipo, e colocaram doses variáveis de ivermectina. Na verdade, eles nem quiseram avaliar quais doses. Eles só dividiram em 2 doses e em períodos de 24 a 48 horas. E eles perceberam que a ivermectina faz uma coisa que já fazia faz tempo. Ou seja, não teve novidade nenhuma. Porque a ivermectina, guarda essa informação, Paulo, ela já foi testada, o efeito antiviral dela, em HIV, em dengue e zika, que não são doenças novas. A exceção da zika, que é um pouco mais nova, mas já tem alguns anos. Então, HIV, dengue e zika, tá? Então, ela foi testada. O que o pesquisador australiano quis fazer? Vamos ver se essa propriedade antiviral da ivermectina funciona com o coronavírus. É isso que ele queria ver, com o novo coronavírus. O que a ivermectina faz? De uma forma simples, Paulo. Impede que algumas proteínas invadam o núcleo celular da célula parasitada, ou seja, da célula que está contaminada. Porque lembra que eu falei que o vírus faz o núcleo trabalhar para ele? Então, o núcleo da célula começa a produzir outros vírus. É isso que ele faz. Então, essa ivermectina impede, ela muda a questão do transporte de proteínas para dentro do núcleo. Impediu a replicação do vírus, porque o vírus não tem mecanismo de se replicar, ele pega emprestado isso da própria célula. Então impediu a replicação do vírus, numa taxa muito boa, com 24 horas, numa taxa melhor ainda, com 48 horas. Qual é a novidade, Paulo? E o remédio faz isso com o coronavírus, porque isso já tinha se percebido com HIV, já tinha se percebido com a dengue e já tinha se percebido com a zika. Aí eu te pergunto, isso foi in vitro, ou seja, são culturas de células em placas de Petri. Daí, para chegar no ser humano, e este efeito especificamente acontecer, a gente precisaria aí de 8 a 10 anos de pesquisa. 8 a 10 anos de pesquisa. Porque isso tem que ficar claro qual foi a dose eficaz, aí daí vai para roedores, de roedores vai para primata, depois de vários testes em primata vai para humanos, pelo menos em 4 fases em humanos, para depois ser liberado para ser produzido em larga escala e comercializado. Então, por isso que eu falo, é pelo menos 8 anos. Tá? Situação pandêmica, isso pode ser diferente, tudo bem. A gente teve recentemente um caso de uma aceleração, uma precipitação científica, e a revista Lancet teve que tirar o artigo do ar, né? Então, assim, não adianta, a ciência tem o tempo dela, a gente quer apressar, mas não adianta. É por isso que eu ainda estou bastante descrente nessa vacina, que está tendo várias coisas promissoras, tudo. Mas, assim, quero estar errado de novo, porque eu não acho que até o final do ano a gente vai ter clareza na questão dessa vacina, tá? Quero estar errado de novo, até porque a gente tem uma coisa que é talvez inédita, né? Um multicentrismo gigante em torno das vacinas, ou seja, tem vários centros de pesquisa no mundo todo, então isso pode reduzir sim o tempo, mas até o que eu entendo talvez não seja tão rápido quanto a gente gostaria. Eu queria que fosse para amanhã, para ontem, mas eu sou um pouco descrente. Mas voltando,
Só para terminar, Paulo. Então, resumindo, não há nenhum indício que a ivermectina vai entrar na sua célula e evitar o transporte de proteínas do coronavírus. Isso foi demonstrado numa plaquinha de Petri. No organismo tem muita coisa para até chegar lá. Então, qual é essa dose? Sabe o que se fala, Paulo? Se fala em 100 vezes a dose da bula. Por que se fala em 100 vezes? Porque desde a AIDS, eles estão tentando fazer isso ser repercutido clinicamente. Desde a dengue, eles estão tentando fazer com que este ensaio laboratorial seja, no mínimo, reproduzido em vivo. E não precisa nem ser um ser humano. Em vivo, qualquer ser vivo, qualquer cobaia vivo. E eles não conseguem, porque a ivermectina é altamente tóxica, neurotóxica. E aí, para ela chegar numa quantidade e causar esse efeito que se observou em vivo, o caminho é muito longo, não sei se vai chegar, talvez chegue, tomara, mas a gente não pode dizer. E aí, desse estudo australiano, que foi publicado, vamos simplificar, tipo assim, pessoal, eu pesquisei aqui na Austrália e percebi que a ivermectina consegue evitar o transporte de proteína para dentro das células, tá? Para dentro do núcleo celular, tá? Assim como acontece na AIDS, no HIV, no vírus da dengue e no vírus da Zika. Mas só isso que eu tenho para dizer para vocês. Aí isso chega e vira notícia bomba. Ivermectina, a droga promissora. Aí a gente tem um ministro astronauta que fala, ele falou de uma outra que já caiu, né? Ela vai caindo, foi o Anitta. Agora, ivermectina. Aí, enquanto isso, Paulo, enquanto isso tudo acontece, os Estados Unidos vem e compra da Gilead 90% da produção dela, do único antirretroviral que demonstrou eficácia. Aquele estudo da Universidade de Nebraska que eu falei para vocês há um mês atrás. Que ele conseguiu reduzir em 4 dias a permanência dos doentes em internação de UTI. Janeiro, a azitromicina, ela é um antibiótico, na verdade, ele é um bacteriostático, que ele tem, sim, ele atua no citocromo P450, e alguns falam que ele vai ter uma ação antirretroviral, tá? Mas ainda também não está totalmente clara. Na verdade, o que se percebe é que a azitromicina vai ter, ela é muito bom para combater infecções de vias aéreas, então ele evita infecções secundárias. Então, assim, de toda forma, você iria tomar um antibiótico. Por quê? Porque o pulmão vai sendo lesado, as vias aéreas vão sendo lesionadas, e isso deixa elas vulneráveis a infecções das bactérias que estão lá mesmo, tá? Então, de toda forma, ia tomar um antibiótico. A azitromicina parece ter, sim, um efeito no metabolismo, vamos dizer assim, das células que o vírus está parasitando. E a dexametasona ou a betametasona são os corticoides, que a gente já citou, né, Paulo? A gente falou assim, o único remédio mesmo que provou ser eficaz são os corticoides. Isso é terapia de suporte, então, respondendo a Dejane. Mata o vírus? Não. Acaba com a doença? Não. É terapêutica de suporte, ou seja, para tentar ajudar o organismo a manter a pessoa enquanto o ciclo viral se completa e a pessoa melhora, ou enquanto o ciclo viral se completa e esse hospedeiro, que a pessoa acaba morrendo. Tá? A gente, infelizmente, tem vários desses casos, né? Bateu 60 mil. Então, assim, esses protocolos, eles são, hoje em dia, basicamente, são protocolos de terapia de suporte. Aí sim, né, os centros de terapia intensiva, no mundo todo, tem as suas variáveis, mas acaba rodando mais ou menos dentro da mesma coisa, tá? Antibiótico para infecções secundárias, associado a corticoides para diminuir essa tempestade de citoquinas e inflamação, os anticoagulantes para diminuir a formação de, vamos chamar assim, de depósitos, sejam eles intravasculares ou não, por conta dessa
dessa hipóxia que gera um monte de radicais livres e essa inflamação também generalizada, e podendo chegar inclusive à diálise para melhorar essa qualidade sanguínea, né, e facilitar os tecidos para que o organismo possa resistir ao ciclo viral. É isso. Basicamente isso. Isso é o que se tem. O resto a gente está buscando atrás. Aí a gente está indo atrás e eu anotei assim, mas por que então que surgem essas drogas? Então, para fechar, a ivermectina é a nova cloroquina. A ivermectina é a cloroquina amanhã. O que eu estou querendo dizer assim? A cloroquina já está provado que não serve para nada. Se alguém ainda acredita nisso, por favor, tá? A ivermectina ainda não está provado que não serve, tá? Não está provado que não serve. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela, por enquanto, isso. A parte das vitaminas, Janira, eles sempre vão ajudar o sistema imunológico, né? É por isso que esses coquetéis milagrosos, que são como é que chama? Compartilhados por médicos de WhatsApp, eles sempre têm zinco e vitamina D. Ou seja, tipo assim, bom, se não adiantar nada, pelo menos tem umas vitaminas para ajudar o sistema imunológico, né? Mas voltando. Então, assim, por enquanto, a cloroquina já está provada que mais atrapalha do que ajuda. Ponto. A ivermectina, por enquanto, não está provado que não funciona. Não tem trabalho em vivo demonstrando nem que funciona, nem que não funciona. Ou seja, é totalmente precoce essa corrida. Eu tenho visto profissionais de saúde tomando desenfreadamente, comprando de caixas para tomar profilático. E aí as pessoas vêm me perguntar, elas sabem que eu estudo um pouquinho isso, e falam assim, Rodolfo, o que você acha? Eu acho que você vai perder todos os seus carrapatos, pode ficar tranquilo, eu faço piada. Porque assim, não tem comprovação, é só isso que eu posso te dizer. Eu só posso te dizer que ivermectina serve para piolho, carrapato, para verme, a gente fala brincando, né? Você vai perder as pragas. Mas para o coronavírus, sobretudo profilaticamente, Paulo, se a gente não sabe nem se a proteína não vai realmente ser evitada de ser transportada dentro da célula, do citoplasma para o núcleo, a gente não sabe. Imagina profilático. É uma extrapolação gigantesca. É por isso que eu brinquei, eu dei esse exemplo da Coca-Cola, mas é para deixar claro assim, é quase tão absurdo quanto. Eu observei que, vamos supor, Coca-Cola desentope pia, então eu vou tomar Coca-Cola para desentupir as minhas coronárias. Não, mas ó, eu vi ali desentope pia. Tipo assim, é uma extrapolação absurda. E aí volto a dizer, não estou dizendo que a ivermectina não funciona. Não pode se dizer nem que ela funciona, nem que não funciona. Então, para que você vai correr para uma farmácia para comprar remédio que está subindo adoidado de preço? É um remédio que custava R$16, nem sei mais ou menos quanto. É um remédio veterinário. O Ivomec vendia em veterinário, vende em farmácia também. É um remédio muito comum, que está subindo absurdamente de preço, porque as farmácias estão zerando os estoques. Elas compram hoje, amanhã acabou. Compram hoje, amanhã acabou. Por conta dessa desinformação, correndo o risco de neurotoxicidade, cegueira transitória, torpor, desmaio, vômito, intoxicação, problema hepático. Por quê? Para prevenir do corona. Posso falar o que previne do corona? Distanciamento social, lavar as mãos, uso de máscara. Isso está provado que funciona e as pessoas não fazem. Que necessidade é essa que os seres humanos, e aí o que me assusta, sobretudo os profissionais de saúde, estarem buscando, Paulo, me permita aqui, esse remédio messiânico. O grau. O santo grau. Desculpa, mas é revoltante. Inclusive, se é assim, então vamos levar uma picada de, acho que, se eu não me engano, jararaca, né? Ela é neurotóxica. O veneno da jararaca é neurotóxico. Então vamos levar umas picadas de jararaca, talvez isso ajude. Mas olha, o que eu queria te perguntar é como é que está a situação? Porque, assim, semana passada eu já recebi notícias que a Unimed estaria, acho que a gente até comentou, né, com 100%. Eu não sei como é que está a Santa Casa. Mas, assim, nós estamos nessa escalada absurda. Em 10 dias foram confirmados 139 casos de dengue na cidade, ou seja, nós estamos caminhando a passos largos para uma calamidade mesmo, porque, como você disse, a pessoa tendo suporte,
recebendo esse suporte medicamentoso, suporte de ventilação e tudo mais, ela tem mais chances de sobreviver a esses casos mais agudos, né? Mas, assim, nós estamos numa situação em que o ideal seria que todos os profissionais de saúde, quem lida com o público, assistente social, bancários, comerciários que trabalham nos mercados e tudo mais, fossem testados, assim, rotineiramente, né, como prevenção, já fizessem rotineiramente essa testagem, né, e no entanto, isso não acontece. E estamos aí nessa alavancagem toda, com, assim, subindo casos de Covid-19, escalando casos de dengue, assim, qual é o panorama que nós temos aí do nosso suporte de saúde aqui na cidade? Paulo, o nosso panorama ele é bem ruim, tá? Eu sempre dou notícias negativas aqui, mas assim, a verdade é essa, que é bem ruim. A gente ainda está numa fase que a dengue, por mais que esteja avançando, né, mas com a vinda dessa frente fria, esse ciclone, agora estava faltando pouca coisa, agora veio um ciclone, né? Esfriou um pouco essa região, então vai vir alguma chuva ou outra, e quando voltar a esquentar, aí você pode contar que entre 7 e 10 dias a gente vai começar a ter surgimento de novos casos de dengue. Como a dengue é uma doença que tem uma taxa de complicação menor, as pessoas procuram muito o sistema público de saúde, o sistema particular de saúde pela dengue, mas a taxa de complicação acaba sendo menor. Eu espero que o impacto seja pequeno, mas como a gente já está estrangulado, né? Ou seja, quando o balde está cheio, qualquer gota transborda, né? Então, por isso que eu estou falando assim, embora não seja agora o momento exato, no mês de julho, não é o momento da gente ter picos de dengue, tá? Do ponto de vista endêmico, não é o momento de ter picos de dengue. Então, eu acho que o impacto especificamente da dengue não seja absurdo. Só que se a gente continuar caminhando para esse gargalo, esse estrangulamento dos serviços de saúde, qualquer coisa assusta, entendeu, Paulo? Qualquer doença pode terminar de complicar os casos. Sobretudo para pacientes portadores de comorbidade, que são de risco para Covid, são os mesmos de risco para dengue, e idosos. Eu pergunto isso que justamente, né, nós estamos esses últimos dias foram frios, ou seja, menos propagação, menos mosquitos por aí, mesmo assim esse caso escalando rapidamente. A dengue é o tipo da doença que o distanciamento social não resolve, porque você dentro de casa você vai levar a picada do pernilongo. Então, assim, parece que nós estamos indo por todos os lados, né? E o poder público está agindo de uma forma muito, muito, muito lenta, né? Tinha que estar tomando atitudes muito mais rápidas, assim. Melhorou alguma coisa, como você comentou, mas ainda muito pouco, né? Eu acho. Tá melhorando tardiamente, né? Tá melhorando tardiamente. Na verdade, a gente teve muito tempo. Gente, se a gente for parar para analisar Araçatuba, agora vem um momento de crítica, tá? Eu sei que todo mundo está se esforçando, a Secretaria de Saúde, os profissionais que estão em linha de frente, mas a gente teve um atraso entre a pandemia mundial e aqui no Brasil. A gente teve um atraso entre os problemas na capital São Paulo e agora no interior. Então a gente teve bastante tempo para fazer alguma coisa, para montar conselho de crise, tá? Para montar estratégias de contenção da doença, de disseminação da doença, tá? Para comprar teste. A gente teve bastante tempo, né, Paulo? E aí, aliás, eu já vou colocar uma dica aqui para o açaí que vai abrir em Araçatuba. Que tal, já que vocês vão inaugurar agora, vocês já inaugurem com uma propaganda que vocês vão testar os seus profissionais todos, pelo menos uma vez por semana. E aí vocês vão estar garantindo, quem sabe, um pouco mais aí a segurança dos seus clientes. Talvez isso seja uma boa estratégia de marketing, não é? Não, Rodolfo? do mercado, né? Na verdade, é complicado, né? Se é uma grande rede, né? Se tiver como fazer isso, mas o problema é porque não é só em Araçatuba, né? Qualquer cidade assim de menor porte, quando inaugura a igreja, vai até quem não acredita em Deus, né? Inaugura uma igreja, até quem não acredita em Deus vai lá, porque quer conhecer, quer ver. Então,
tem essa questão tudo isso é complicante, né? Tudo isso é complicante. Agora, óbvio, mesmo no mercado, se a gente mantiver distanciamento, se tiver as medidas de proteção dos funcionários, né? Então, distanciar os funcionários uns dos outros e os funcionários dos clientes. A gente acaba tendo taxas menores. O problema é esse clima que se teve, que tipo assim, se eu tiver com a máscara, tá tudo bem. E aí a minha máscara tá com o nariz do lado de fora, a minha máscara tá no queixo, aquele protetor facial que eu mais vejo, é porque eu não tô com nenhum face shield aqui meu, mas o que eu mais vejo é o pessoal tá com face shield, como ele atrapalha um pouco a fala, então o pessoal, principalmente as mulheres, elas amarram o cabelo e põem o face shield abaixo do rabo de cavalo. Então ele fica num ângulo assim, ó. Entendeu, Paulo? Ele fica, peraí, deixa eu tentar, levantado do rosto. Então não serve para nada. Não serve para nada. Quem é muito baixinho pode até servir, mas quem for mais alto vai canalizar a contaminação para o rosto, né? Então, assim, a população, na verdade, a gente está vivendo essa crise, Paulo, está deixando nu muitos dos nossos problemas. Quando a gente fala do nosso problema ser de educação, eu citei um deles aqui. Semana passada eu citei a questão da educação no sentido de informação. Agora eu citei educação no sentido da formação dos profissionais de saúde. Eu não acho que os profissionais de saúde todos deveriam sair da graduação como se tivesse mestrado e doutorado. Eu sei que isso é uma ilusão. Mas saber interpretar um trabalho científico, entender o pensamento científico, ter criticismo dos papers, para dizer assim, ó, esse artigo teve uma metodologia boa. Não, esse artigo tem uma metodologia falha. Sabe, esse tipo de criticismo é fundamental. Então a gente tem, no geral, profissionais de saúde mal formados. Volto a dizer, não estão mal formados para atender o público. Eles podem ser excelentes terapeutas, excelentes médicos, enfermeiros, né? Eu quero dizer assim, tecnicamente. Estou falando do ponto de vista de pensamento científico. Então falta isso. E aí agora vem a população. A gente tem a população não tem o preparo de educação, seja ela formal ou familiar, para compreender que, nesse caso, não tem o eu e o você, somos nós. Nesse caso, somos nós. E que uma máscara, eu até brinquei outro dia na minha rede social, eu falei assim, poxa, não é possível que a gente vai ter que fazer as pessoas entenderem que uma máscara, que o nariz tem que ficar dentro da máscara. Assim, mas é esse o grau de desinformação e de deseducação que a nossa população, na sua grande maioria, vive. E isso tudo não é só, não estou pondo a culpa só na população. O poder público tem o dever da informação. Se a tônica, Paulo, se a atmosfera, a órbita fosse outra desde lá de março, eu não tenho dúvida que a gente estava hoje diferente. Não tenho dúvida. Realmente, esse problema, essa questão toda é uma questão política. Não é? Nós temos, assim, tudo isso poderia ter sido diferente, né? Mas nós chegamos já no nosso limite aqui, já estamos com 1h03, né? Para mim já são 2 horas de live, mas foi muito bacana bater esse papo. Eu teria mais perguntas para te fazer, mas eu vou deixar para terça-feira que vem. E agradecer aí pelo seu tempo, né? Eu sei que ontem você ficou enrolado, né? Teve problema, teve aí uma reunião de emergência. E convidar todos para amanhã, né? Um papo aí com o Dr. Renan Salviano. Volto para você fazer as suas considerações finais e aí a gente já vai se despedindo por hoje. Bom, eu queria agradecer, né? Mas antes de agradecer, eu só queria terminar falando assim, os conselhos. Alô, conselhos profissionais, né? Sobretudo o Conselho Federal de Medicina. Não vai nos ouvir, tá? Só estou sendo retórico. Vocês teriam a obrigação, o dever de se aproximar, então, dos profissionais e da população, já que eles são os conselhos de classe. Então, vocês deveriam se aproximar. Mas, para quê? Para informar. O médico tem que saber. Agora, quando o conselho se cala, ou
libera o profissional. Bom, você está liberado para prescrever o que você quiser. O conselho, como sendo o regimentador de uma profissão, tem que dizer assim, não, você só pode prescrever o que está regulamentado cientificamente, que existe um protocolo para isso. Aí ele fala, não, os profissionais estão liberados para lidar com o que quiser. Aí crescem essas aberrações que a gente está vendo, esses momentos que a gente está vivendo. Um exemplo que eu queria fechar falando, Paulo, é do uso da homeopatia. A homeopatia está provado, mais do que provado, que ela não tem efeito nenhum além de um efeito placebo. Nenhum. Tanto que os países sérios não aceitam mais a homeopatia. O Brasil aceita, o CFM deixa como terapia alternativa, o Ministério da Saúde aceita como terapia alternativa, chegou ao SUS. Então você acha que a pessoa que está lá na ponta, usuária do SUS, que vê que tem homeopatia no SUS, que tem um tratamento qualquer, vamos tirar para não ficar parecendo que eu estou batendo só em homeopatia, mas tem um tratamento qualquer no SUS. Ah, não, então funciona, ninguém ia fazer isso comigo, você entende? Então eu estou querendo responsabilizar, além do Ministério da Saúde, além dos profissionais que estão na ponta, angustiados, porque não estão sentindo que não tem muito mais o que fazer pelos doentes, os conselhos de classe, né? Os conselhos de classe, tá? Bom, então eu queria agradecer, deixar claro que, por enquanto, de medicação, a única coisa que funciona, cientificamente provado, para o vírus é o Remdesivir, que não tem no Brasil. Então não adianta correr em farmácia, viu, gente? Não adianta correr em farmácia, porque o que tinha era fora. E o Trump acabou de comprar 90%, ou seja, até setembro a produção da Gilead vai estar comprometida. A Gilead está comprometida com, com os Estados Unidos. Então, assim, a gente sofre com o vírus, sofre com o ciclone, sofre com a inépcia de, vamos pôr no plural, de governantes que deveriam estar se assessorando de pessoas para gerir essa crise, estão mais perdidas do que, às vezes, a gente que está aqui do outro lado. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar a todos que se protejam. A gente vai viver os próximos 15 dias de julho, são dias sérios, dias graves. Eu queria que todos tivessem a clareza de que a gente vai viver momentos difíceis e que a gente pudesse, de forma responsável e humana, se proteger e proteger os outros, mantendo o distanciamento social, usando máscara, lavando as mãos, evitando tocar rosto. Se não der para lavar as mãos, usem álcool gel. Mas, se possível, fique em casa, tá? Queria terminar com essa mensagem. Boa noite, Paulo, obrigado. Eu vi a mensagem da Bruna, de carinho, obrigado, Bruna. Estamos juntos aí nessa luta, vamos dizer assim, incansável e esperançosa de tentar ajudar a sociedade. Obrigado, Dejanir. Muito obrigado a todos. Boa noite, até amanhã com o Dr. Renan Salviano.